Comecemos pelo primeiro livro da Marina Garcés, que é espanhola, uma filósofa, que começa o livro perguntando, dentro de uma palestra pública, quem dali tinha feito uma promessa. E ela, assim como eu, imaginava que ali tinha alguém que ia levantar o braço dizendo que tinha prometido alguma coisa. E aqui começa o nosso conteúdo. Eu prometi a vocês que eu estaria aqui por uma motivação própria, trazendo essas ideias que eu me apaixonei. E esse livro é A Primeira Paixão. Nessa cronologia, não me chegou primeiro em relação aos outros livros, mas é de onde eu tive a ideia de romper com esse espaço-tempo que foi onde tudo começou nesse nosso bate-papo. Entenda que prometer é usar a palavra com motivo. Prometer é fazer com que, nesse mundo complexo, de tamanha incerteza que a gente tem que enfrentar, eu, por vontade própria, em junção a você, com quem é a pessoa que eu estou falando, optei por fazer da minha palavra um objetivo que, independente do que venha a acontecer, independente de quanto tempo passe, eu vou sustentar essa minha vontade frente a você. O meu eu frente a você. Dois sujeitos, duas pessoas que são subject-a, que estão submetidas a esse mundo, querem manter em constância algo que o torna indivisível, algo que faz inquebrantável, algo que leva a uma vontade de persistir numa ideia inicial que nos uniu. Quanto que a gente deixou de prometer? Mudei até a voz, porque hoje a gente vive de relacionamentos frágeis, relacionamentos onde esses indivíduos, ou seja, não divisíveis, deixam de existir. São todos iguais. O consumo exige que a vontade da gente seja domestificada pelo consumo planejado por quem quer te vender alguma coisa. E na saúde também está assim, fazendo o link com o que eu faço. Todo mundo quer as mesmas questões. Todo mundo imagina uma bala de prata para a solução dos seus problemas. Se você está triste, e aí você pode chamar de depressão, e aqui não é negacionismo, existe depressão, existe doença depressão, existe alteração de neurotransmissores que precisam de ajuda, mas não é uma ajuda apenas do remédio, é uma ajuda que é um movimento mais completo. E hoje a gente vê que as promessas estão perdendo força. E é nessa direção que eu quero falar, porque ninguém mais promete emagrecer. Todo mundo vem sido emagrecido, como, por exemplo, com um potente e muito bem aplicado e muito bem-vindo GLP-1. É claro que você tomando uma dessas canetinhas, você pode atingir o seu objetivo de perder peso e, inclusive, somar saúde. A gente sabe que o GLP-1 é importante para quem tem esteatose, por exemplo. Mas não pode ficar só nisso. E eu vejo hoje uma quebra dessa vontade que gera promessas, inclusive consigo mesmo. Então, essa primeira ideia de prometer, ela deve ser, de novo, reavivada em todos nós. Eu sou um livre pensador, falei para vocês que eu ia falar o que viesse na cachola. E eu sinto, e aí eu misturo esses dois sentimentos entre razão e emoção, o conceito de que o ser humano precisa olhar para si mesmo para entender o que ele quer prometer, não só para ele, mas para aqueles que o cercam. Casamento, vamos falar de casamento, uma promessa de ficar junto com alguém até que a morte os separe, hoje se relativizou a ponto de festas vou sair do casamento para não trazer um dano maior nesse meu pensamento, mas até mesmo na formação médica, festa do jaleco, festa do meio médico, festa de não sei o quê, tantas festas gerando um consumo em busca de um hedonismo, desse prazer imediato, sem pensar no que te motivou a seguir uma determinada profissão. Claro que eu não estou dizendo aqui que ninguém é santo e que a profissão da área de saúde é um sacerdócio, claro que eu não estou sendo superficial a esse ponto, mas eu estou querendo reavivar promessas. Lá em Hipócrates, quando você faz um juramento e a gente respeita aquelas palavras, o quanto que isso deixou de ser importante. Não estou falando para tu usar um anel para dizer que você prometeu alguma coisa, nem no casamento, nem na tua profissão, mas eu estou dizendo que os teus motivos devem sim ser revisitados e às vezes até transformados, porque a gente vai mudando no decorrer do tempo, mas que precisa ter coerência e a palavra ela tem que ser retomada. Não há necessidade de contratos por escrito, que isso só existe quando a gente perde a confiança.
mas se eu digo alguma coisa, se eu tenho a ideia de algum valor meu, é importante que eu traga isso para o mundo. E a promessa que foi de onde saiu dessa provocação lá da filósofa Garcés, né, Marina Garcés, é que eu trouxe essa provocação inicial e gerou esse meu motivo de estar aqui conversando com vocês. E antes de seguir nos outros livros que eu prometi que eu ia trazer o raciocínio, eu ainda quero citar Aristóteles. Lembra que não é por erudição, é por provocação. E uma das provocações que ele traz no livro Ética a Nicômaco, acho que eu falei certo, ele traz as ideias de como a gente pode acionar esse saber, esse entender o mundo. E ele fala da episteme, que está muito ligada a essa nossa ideia de ciência, que às vezes está contaminada simplesmente, não só por um racionalismo, mas por um materialismo que eu vou deixar para falar adiante. Mas ele fala da técnica, que tem ligado à arte, a sofia, que é o saber teórico, ao nous, que é uma intuição, e ele fala do frônesis, que esse me interessa, que é o saber prático. Então, o que eu estou fazendo aqui no meio dessas ideias aqui, de toda essa palavração, é tentar linkar um saber prático, um frônesis, que está ligado à medicina e que está totalmente esquecida, porque a gente fica falando lá da episteme, da ciência, e fica falando da sofia, da teoria, e às vezes não fala da nossa vivência. Então é claro que se eu estou trazendo saberes não médicos para a discussão, se eu estou convidando à nossa mesa uma série de autores, é porque eu me interesso por algo além da medicina para poder exercer melhor a própria medicina. Tem aquela frase que eu também já me repito, que eu não tenho mais vergonha, que como eu disse, que repetir não é ser superficial, é se aprofundar, da ideia de quem só sabe medicina, nem medicina sabe. Então no nosso prazer, tem até prazer, mas no nosso fazer prático existe algo a ser saboreado. E a sabedoria se confunde um pouco com a ideia do sabor, que é onde eu vou me modificar com o que está me chegando do mundo. É a diferença da colher para o ser humano que carrega o mel. A colher carrega o mel, tem contato com o mel, mas depois que ela cumpre a sua função e está lavada, o mel sai da vida dela. O ser humano, quando ele vai saborear a colher com o mel e tem na papila gustativa o contato com algo doce, e ele começa a absorver aquela substância, algo dela vai fazer parte desse humano, porque ele vai digerir. Então as ideias precisam uma vez mais voltar a ser saboreadas. E é interessante que a gente não fala mais de sabedoria médica, a gente fala de conhecimento médico, que dá ênfase simplesmente nessa pequena razão que eu já comecei a desconstruir. Então eu sinto falta daquelas pessoas como aquele meu professor que me trouxe uma sabedoria, algo que ele trouxe para a vida dele, que o modificou e que quando me chegou aos ouvidos, eu absorvi de tal forma que eu também me modifiquei. Até hoje, quando eu chego no hospital, eu fico me perguntando o que eu estou aprendendo de novo. E aí, por que isso se tornou importante? Que a informação é barata. Você pode pegar 10 mil aulas sobre sepsis, agora que o Survive Sepsis Campaign saiu aí de 2026, sem fazer um ato reflexivo daquelas informações que te chegam, sem falar que existem incoerências nesse documento, um documento muito bem redigido, um documento muito importante, mas que traz ali informações que às vezes não vai fazer sentido na tua prática, você sente que não faz sentido. Como os 30 ml por quilo de peso de volume que você tem que fazer inicialmente num paciente com choque séptico. Sabendo que o problema é vasoplegia, não adianta fazer volume para melhorar o débito, que o problema não é o débito. Mas está ali. Claro que eles vêm modificando e fazendo uma crítica sobre isso, mas ainda recomendam. E aí eles justificam que isso existe porque existem locais de baixo recurso. Só que ao mesmo tempo que eles estão preocupados em trazer no discurso uma importância do baixo recurso, que é legítimo, é o mundo todo, eles recomendam o Senáfio como a terapia de eleição para tratar uma hipoxemia. E o Senáfio a gente sabe que é caro e na maioria dos serviços não existe. Então existe nessa fala uma incoerência que precisa um ser pensante, pegando da sua frônesis, uma tradução dessas informações que lhes chegam. Isso é só para exemplificar o que muito me preocupa hoje. Existem incoerências nessas informações
que são uma montanha enorme que muitas vezes você não consegue escalar porque você parou de pensar. E esse meu movimento, essa minha motivação de estar aqui de frente para a câmera, jogando uma série de palavras, é para que a gente possa olhar para isso com mais carinho. Estou de novo misturando emoção e razão. Joga fora essa pequena razão. Começa a trazer a tua razão ao mundo. Começa a saborear o que te chega. Já deu para ver o quanto eu me interesso pelo ser humano com as suas fragilidades, que só o mantém viável por conta de uma outra característica, que é a de ser um ser relacional. E esse ser relacional hoje é muito desafiado nessa montanha de informações como eu trouxe, até porque a fonte da informação precisa sempre ser checada. E aqui eu não quero fazer uma defesa a fake news de forma nenhuma, mas eu quero dizer que a fake news criou uma possibilidade da gente entender que tudo que pode ser apresentado a gente precisa ser passado pela nossa razão e pela nossa emoção. Então hoje, como eu não sei a fonte, e às vezes a inteligência artificial consegue simular uma realidade de uma maneira que eu posso acreditar naquilo tão prontamente, que eu preciso, de novo, trazer o subjetivo. Lembra que eu disse que a gente tem alguma coisa que é o indivíduo, que não é divisível, e algo que é submetido ao que nos chega. E o sujeito, ele é também esse conglomerado de uma série de informações que foram nos constituindo, de onde eu venho, da minha história, como eu vivi. Isso é importante. Qual era a minha relação com aquela minha família nuclear inicial? A psicologia estuda muito isso. E eu não posso jogar mais isso fora, porque a gente vai ver nos próximos livros aí que a gente vai citar, que isso é muito importante para a nossa definição de conduta no mundo. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque hoje ficou chato. Você está num botequim, imagina que você está num botequim discutindo um determinado ocorrido. E aí você diz que você lembra de um gol feito por alguém no campeonato de 1993. E alguém diz, não, mas o gol não foi dele, não foi em 93, foi em 94. Já se passou muito tempo. E antigamente aquele mal-estar ia fazer com que você ativamente, se esse fosse um assunto importante, buscasse essa informação e conversasse com terceiros, mantivesse essa vida de relação. Hoje, no meio do botequim, alguém pega o celular, dá um Google e chega a informação imediata, sem saber se essa informação... Tudo bem que isso é uma coisa simples, provavelmente não haveria mentira nessa informação. Mas você imagina o ponto de vista político, uma maneira de interagir com o mundo em que alguém pergunta ao Google o que é certo e não checa a fonte. Então, a fake news faz um movimento hoje, eu penso pelo menos assim, que faz com que a gente tenha a necessidade de buscar a fonte e de raciocinar sobre o que nos chega. E também sentir sobre o que nos chega, se aquilo é certo ou errado. Na polaridade política que a gente está vivendo, cada um tem a sua versão, cada um tem a sua história, seu interesse. E é importante que esse ser relacional olhe para isso com um pouquinho mais de responsabilidade e faça do uso da internet, com todas as suas benesses, algo um pouco mais responsável, que a gente vai continuar falando disso quando citar o próximo livro, que é o livro Ideias Rebeldes. Então agora a gente vai começar a falar sobre esse livro que me marcou, que trouxe uma cicatriz dentro da minha maneira de ser, porque eu digeri alguns conceitos e eu quero trazer para vocês.